Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:04 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, um programa dedicado a falar da área da comunicação. E para essa nossa conversa de hoje, eu apresento aqui os nossos convidados, os nossos especialistas de hoje, que vão tratar dos nossos assuntos e tratar dos nossos temas também. Vereadora paulistana Cris Monteiro, do Partido Novo. Tudo bem, vereadora? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês todos aqui. Boa tarde, obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Rodrigo Tavares, advogado. Ele é especialista em direito público, administrativo, eleitoral e também em gestão pública. Rodrigo Tavares, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, muito bem. Luiz Fernando, Tony, nossa vereadora, uma boa tarde a todos. Também com a gente para essa nossa conversa de hoje, o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, como está? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui como sempre. Quero cumprimentar a Cris, o Rodrigo, o Luiz Fernando. Certeza de que eu vou aprender muito no papo de hoje. E compondo também aqui a nossa bancada, eu deixei essa apresentação aqui por último, porque hoje, dia 21 de setembro, é o Dia do Radialista. Sábado que vem, dia 25 de setembro, é o Dia do Rádio. E esta pessoa, ele é um dos mais respeitados, mais premiados diretores artísticos do Rádio de São Paulo, tem 51 anos de carreira. Eu vou me estender aqui, mas não é bajulação, não, é respeito a esse profissional que se tornou um grande amigo ao longo do tempo. Toda emissora de rádio de São Paulo tem a sua marca, sem dúvida alguma, sem chance de errar nisso. Toda emissora de rádio foi ou é influenciada pelo seu trabalho, seja na sua forma, no seu conteúdo. Entre nós aqui, por exemplo, do grupo que faz parte da Unip Objetivo, Rádio Trianon aqui de São Paulo, Rádio Universal de Santos, Rádio Mix FM, com certeza absoluta, de cada 10 pessoas que estão nesse grupo, 9 já trabalharam com ele, ou são influenciados, ou conhecem o trabalho dele. Professor de rádio, foi premiado no ano passado com o cobiçado troféu APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, na categoria Valorização do Rádio. Luiz Fernando Malhoca, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar do Dia do Radialista e do Dia do Rádio, que vai ser no sábado que vem. Mauro, é uma alegria estar aqui entre gente importante e a gente sempre aprende realmente, como já foi dito, um pouquinho de cada lado. Agora, eu me tornei muito mais, depois da sua fala, muito mais jurássico do que eu sou. Porque com essa digressão toda, falando de todas as emissoras e de todos os radialistas e tudo mais, quer dizer, eu já passei dos 100 anos. 100 anos que o rádio comemora o ano que vem. Então, a gente está trabalhando bastante, inclusive pela ESP, para oferecer, nesse período que vai de setembro desse ano a setembro do ano que vem, muita festividade, muitas produções, muitas pesquisas para valorizar esse nosso querido veículo, que é o rádio, sem o qual a gente não consegue viver. Eu sou até um exagerado e apaixonado, então eu falo sempre com muito mais amor do que as outras pessoas podem perceber ou sentir, mas sem dúvida nenhuma é o grande veículo que acompanha a gente, no meu caso, quase 26 horas por dia. Vamos ao nosso primeiro assunto, 12:09. Antes da gente falar do Dia do Rádio, nós vamos tratar do seguinte. O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco o discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, lá em Nova York. E
o presidente, quando chegou a Nova York, foi pressionado por líderes internacionais por ser o único líder de um país do G20 não vacinado contra a Covid-19. Muito bem, em seu discurso agora há pouco, o Bolsonaro defendeu a adoção do tratamento precoce contra a Covid-19, criticou as medidas de lockdown, disse que a legislação ambiental brasileira é exemplar e que não há mais corrupção no país. Vereadora Cris Monteiro, começo com você, posso tratá-la como você, né? Não, só pode como deve. Sua avaliação sobre esse pronunciamento do presidente Bolsonaro na ONU. A mim pareceu que ele estava muito tranquilo, como se estivesse naquela live de quinta-feira que ele costuma fazer para o público dele. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Acho que já é boa tarde, passou do meio-dia, né? Eu não consegui, eu estava num outro evento antes de entrar aqui com os senhores, então eu não consegui assistir. E eu não sei se eu dou graças a Deus ou se eu lamento. Acho que eu dou graças a Deus não tê-lo assistido, né? Porque, como você disse, o presidente Bolsonaro, ele fala para a plateia dele, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Obviamente, eu pessoalmente me sinto envergonhada de estar representada por este homem que nega a ciência, que nega ter sido vacinado, que também é uma suspeita, porque ele botou a carteira de vacinação dele em sigilo por 100 anos. Então, não sabemos exatamente se ele foi ou não foi vacinado, mas acho que essa nem é a questão, porque ele quer que as pessoas acreditem que ele não foi vacinado. Então, ontem eu vi um breve vídeo dele com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. É vexatório. É vexatório. O Brasil não merece ter este representante. O Brasil já teve muitas pessoas se representando, umas que a gente gostou mais ou gostou menos. O fato é que é lamentável você ter uma pessoa que representa a nossa pátria e que faça este papelão, né, nos Estados Unidos, comendo pizza em pé, para mostrar que ele é do povo. No fundo, na realidade, beira o ridículo, eu diria. Eu lamento profundamente a gente ter uma pessoa que nos represente com esse tipo de atitude na ONU e nos Estados Unidos. Rodrigo Tavares, sua avaliação, presidente Bolsonaro em seu discurso na ONU e também o próprio dia de ontem, como lembrou a vereadora Cris Monteiro, naquele encontro lá com o Boris Johnson, ministro britânico, primeiro-ministro. Eu também estava vendo uma outra agenda, confesso que não vi a abertura, mas diferentemente da nobre vereadora, a quem, claro, a gente respeita a opinião e representa certamente uma parcela da sociedade, eu me sinto representado pelo presidente Bolsonaro e eu vejo que muitas vezes uma grande parcela da população também se sente representada. Ao final das contas, os achismos, eles são todos definidos no momento, que é o momento da votação, é a urna onde elege seu representante. Fora disso, cada um tem a sua visão e tenho certeza que, pelo que tenho acompanhado, ele continua a representar a parcela que o elegeu. Claro que é importante que o governo ele avance nas pautas, e eu sou uma pessoa que tenho percebido que algumas pautas avançaram, outras nem tanto, mas, nesse momento, eu vejo que ainda existe um grande apoio popular. Tive nas manifestações do 7 de setembro, vi na rua, né, essa grande manifestação, discordo da vereadora, mas, como sempre, enalteço a democracia e a possibilidade, tanto aqueles que acreditam ou não acreditam, torcem ou não torcem, de fato, expressarem as suas opiniões livremente. E vejo que o que acaba decidindo mesmo no dia da eleição, na urna, quem agradou mais, agradou menos. Fora disso, é simplesmente alguns exercícios, né, de ilação pessoal, enfim, mas, repito, sou daqueles que se sente representado pelo presidente Bolsonaro. Rodrigo, você como alguém que diz se sentir representado pelo presidente, o que você acha que é possível fazer, o que é que dá tempo nesse tempo de mandato que ele tem pela frente até o final do ano que vem? Agora é avançar com algumas pautas que são muito importantes. Veja bem, a reforma administrativa, ela é muito importante, né? Foi feita uma reforma também importante no início do mandato e essa reforma tem surtido, né, efeitos. Foi a reforma da Previdência, a reforma administrativa e a reforma tributária, eu vejo também como pautas possíveis de avançarem nesse período. Uma questão importante também
é o projeto do Bolsa Brasil, né, que vem sendo estudado e logo mais também está na ordem do dia, de assistência às pessoas mais vulneráveis nesse momento. Uma questão que foi muito importante também foi o suporte dado aos estados e aos municípios nesse momento de pandemia, com recursos federais irrigando os municípios e os estados para que fossem aplicados de forma devida nas estruturas médico-hospitalares. Então, o governo federal teve um papel muito importante também nesse momento, mas falando de avanço, eu vejo que 2 avanços são muito importantes, né? Que é a reforma tributária e a reforma administrativa, porque são pautas que foram pautas das eleições de 2018, ainda não avançaram, mas têm condições congressuais de avançarem. Tony Mastaler, sua avaliação, discurso do presidente Bolsonaro na ONU e todo o trabalho desde ontem, lá em Nova York. Eu não posso começar a falar sem dizer que esse movimento todo que acontece, né, da parte política, você sabe, eu sou um apaixonado pela comunicação, eu gosto de ver a coisa por esse viés, né? E os lados, principalmente os mais antagônicos, eles colocam equipes e trabalhos e estratégias que tendem a um enfrentamento que é meio complicado do ponto de vista. Então, eu folgo em estar participando dessa bancada que tem 2 pessoas que acabaram de colocar, a Cris e o Rodrigo, as suas ideias dessa maneira tão gostosa, né, que a gente pode ter. Lamentavelmente e tristemente, eu não me sinto representado, né, porque, puxa vida, a gente tem que ter um outro comportamento, uma outra atitude, principalmente quando você é presidente da República, né? Você tem jovens mirando em você, você tem o ambiente de negócios observando você, você tem a solidez jurídica, que é a garantia, senão viramos todos tribos da Idade Média, né? Olhando você. Então, assim, poderia ser feito um pouco mais. Uma coisa que me ressente muito a equipe de comunicação dele. Eu parabenizo, né, pela eleição e respeito, porque foi eleito e ponto, e aí eu devo meu respeito a ele como respeito. Você não vai encontrar uma linha minha contrária a isso, mas eu pessoalmente acho assim que eu gostaria de mais, não que o outro tivesse mais, não vou por esse viés, não. Não quero ser, porque eu tenho que respeitar o presidente, que aí acho que a gente poderia ter um outro desempenho. Estou preocupado porque o país precisa de uma ação muito forte agora. Nós estamos assim numa crise muito grande e eu não vejo movimentos para que essa crise comece a diminuir, né? E isso me preocupa. Então, assim, o que eu vi ontem, eu sinceramente não gostei. Meio-dia e 17, programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, e você também nos acompanha por imagens pelas redes sociais. Em tramitação pelas comissões do Legislativo paulistano, o projeto de lei número 156 de 2021, matéria de autoria da vereadora Cris Monteiro, que está aqui com a gente, institui o selo Empresa Amiga da Mulher às empresas que cumprirem metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente de trabalho. Esse projeto de lei prevê a entrega dos selos nas categorias bronze, prata e ouro, de acordo com as empresas, conforme as empresas adotem medidas que proporcionem igualdade de oportunidades, igualdade de gêneros e a eliminação da discriminação. Vereadora Cris Monteiro, como é que anda esta proposta nas comissões da Câmara Municipal de São Paulo? Em que pé que está? Eu tenho muito orgulho desse projeto. Na realidade, ele já tramitou pelas câmaras, foi aprovado em primeira votação, foi aprovado em segunda votação e agora está para sanção do prefeito, que, pelas informações que eu tenho, vai sancionar. Eu vim agora de uma reunião com a secretária Aline Cardoso, a secretaria dela é que vai fazer a promulgação da lei, a gente estava discutindo esse próximo passo, quer dizer, na realidade, após a sanção, a promulgação da lei. E, na realidade, essa é uma lei que eu costumo fazer a seguinte comparação. Eu sou vegetariana
e eu procuro comprar produtos orgânicos. E o que eu faço? Eu, no supermercado, enfim, onde eu vou fazer minhas compras, eu busco o selo dos orgânicos ou o selo da Sociedade Vegetariana do Brasil, para me certificar de que eu estou comprando um produto certificado. Nós, mulheres, e os homens modernos também, nós deveríamos estar consumindo produtos e serviços de empresas que são empresas que valorizam o espaço da mulher na sociedade. Então, se você tem um selo, você vai fazer uma compra de um produto no supermercado ou um serviço, se você tem esse selo, que essa empresa ela é amiga da mulher, entre outras coisas, ela tem treinamentos de prevenção de assédio sexual, ensinar, dizer, né? Porque hoje em dia o assédio sexual ele é uma coisa muito ampla. Então, o que é o assédio? O que consiste o assédio? Treinar os seus funcionários, treinar os funcionários, por exemplo, contra a prevenção ao abuso moral. Um detalhe pequeno, por exemplo, algumas empresas que eu trabalhei antes de me meter na política, de entrar na política, ter uma sala de amamentação. As mulheres, no passado, quando voltavam da licença maternidade, elas iam ao banheiro, né, ficavam sentadas em cima do vaso sanitário, tirando o leite dos seus filhos, e colocavam o leite na geladeira junto com as marmitas. A gente já entende que isso não é adequado. Então, várias empresas têm salas de amamentação, onde a mulher pode ir lá, tirar o leite, guardar o leite num lugar especial. Isso é uma empresa amiga da mulher. Tem uma série de outras questões, e essas empresas amigas das mulheres vão ter esse selo, e nós, consumidores, vamos poder consumir produtos e serviços de empresas amigas da mulher. Quero transportar essa realidade aqui para a nossa situação, para o nosso meio, Luiz Fernando Malhoca, para o meio da radiodifusão, a presença da mulher, né, nas emissoras de rádio, como apresentadoras, como diretoras, como produtoras, as emissoras de TV também, em todas as situações. O mundo mudou bastante, né, no meio das redações para elas, né? Sim, sem dúvida. E isso é muito bom. Agora, antes de começar a falar do assunto, eu vou aproveitar a presença da vereadora, gostei muito do que ela falou, vou fazer, não seria uma provocação, mas é uma pergunta para a gente tentar entender as coisas. Acho eu, pelo menos no meu tipo de trabalho, nunca houve proibição da mulher ser nada. Tinha uma época aí que as pessoas falam, não, trabalhar em rádio é meio perigoso, cuidado. Para homem e para mulher, a profissão do radialista não era uma coisa sensacional. Aliás, não era só do radialista. Artística, em geral. Né? Era o cantor, era a pessoa que trabalhava em televisão e tal. Eu tenho observado uma coisa muito interessante. Por exemplo, recentemente eu participei de uma reunião de condomínio. E aí eu falei, bom, vamos ver se a gente sai desse esquema machista de corpo diretivo, síndico homem, subsíndico homem, corpo diretivo, o pessoal que fica na retaguarda, os suplentes. Não tinha mulher presente, não tinha mulher, quer dizer, tinha uma minoria, mas ninguém levantou a mão para se eleger e tal. A senhora acha que isso é muito pepino e incomoda ou com essa possibilidade, já que o governo está pleiteando aí 30% de espaço para que as mulheres possam se garantir, né, na votação e tal, o que acontece que, de repente, mesmo com a porta aberta, elas não chegam? Luiz Fernando, essa é uma ótima pergunta, e eu sugiro ao Mauro que a gente faça um programa só sobre esse tema, porque ele é um tema rico e extenso, mas vou tentar ser breve. O que acontece é o seguinte, não acontece só nas reuniões de condomínio, nem nos rádios, mas acontece em todos os espaços na sociedade. A mulher ela não consegue se enxergar na posição, não existem modelos inspiradores, ou seja, se ela não encontra outras mulheres naquele espaço, mesmo que lhe deem o espaço, como o senhor está falando, na reunião de condomínio, falou assim, olha, quem quer ser conselheira, a mulher não levanta a mão, ela não acredita que aquele lugar é dela. E isso é o que a gente chama de um viés inconsciente. São mensagens culturais que nós recebemos, homens e mulheres, há muito, muito tempo. A minha avó passou para minha mãe, que passou para mim, e aquele lugar não é para mim. Eu preciso casar, ter filhos, cuidar da minha família. E aquilo é introjetado dentro de mim. Para que eu mude esse chip, requer muito exercício. E algumas de nós conseguimos fazer essa tradução, outras não conseguimos. E não é
ninguém é culpado. Tá? Eu sou uma mulher, sempre fui uma mulher muito audaciosa, muito ousada, muito ambiciosa, muito guerreira. Então, para mim, enfrentei as dificuldades, mas talvez tenha sido um pouco mais fácil que outras. Também a mensagem que eu recebi pode ter sido um pouco mais leve do que em outras. Eu só queria adicionar uma coisa que talvez tenha faltado na minha fala, que não é que seja legal ter mulheres em lugares de poder, no rádio, nas empresas, na política. Não é legal. É bom. Nas empresas, por exemplo, há pesquisas da famosa consultoria McKinsey, que é uma consultoria muito renomada globalmente, diz o seguinte: empresas com diversidade de gênero no seu corpo diretivo são 21% mais produtivas, mais lucrativas, perdão. As empresas com diversidade de gênero são mais lucrativas. Ou seja, a gente não quer ter mulher diretora daqui ou de lá porque é legal. Não. É porque é bom economicamente. Então, porque se fosse legal, para quê, né? Só porque tem loura, tem morena, tem preta, tem alta? Não. É lucrativo. Quando a gente fala com o bolso dos acionistas, com o bolso dos empresários, a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. Mas, enfim, eu quero fazer um programa só com isso, Mauro. Vamos lá? Vamos lá, lançado o desafio. Mauro, se você me permite, eu queria fazer um comentário rápido. Primeiro, parabenizar a Cris, fantástico. São dessas iniciativas que a gente precisa demais para cada vez mais empurrar toda essa máquina que tem séculos de comportamento retrógrado. Agora, casos e casos, por exemplo, eu estava escutando o Luiz falar e lembrei que no condomínio de Bertioga, onde eu tenho casa, a síndica é uma mulher e ninguém troca ela, porque ela é fantástica. Então, assim, cada um tem um exemplo, cada um tem alguma coisa, né? Eu, em equipes que eu pude trabalhar com mulher, é muito mais interessante, muito mais enriquecedor, com outros ângulos de visão. E quero fazer um destaque para a APRO, da qual eu faço parte, do audiovisual, que fez uma cartilha anti-assédio. Está na internet para todo mundo que quiser ver. As produtoras têm que ficar colocando isso para proteger as mulheres da questão do assédio, que é muito séria. Então, toda e qualquer iniciativa, poxa vida, graças a Deus, são sempre muito bem-vindas. O Tony Apro vai ganhar o selo. Legal. Rodrigo Tavares, seu olhar sobre o tema. Primeiro, parabenizar, né, a nossa vereadora Cris Monteiro pelo projeto, parabenizá-la também porque as pessoas muitas vezes não têm a noção de quão difícil é você aprovar um projeto de lei e transformá-lo em lei, né? O processo legislativo, muitas vezes, ele é tortuoso dentro da casa, existem pressões, grupos políticos. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela aprovação. Também, dentro, né, da nossa seara, que é a seara política, o nosso partido, o partido do qual faço parte, que é o PRTB, ele é um partido que hoje tem uma presidente nacional mulher e a sua executiva nacional é formada majoritariamente por mulheres. Então, isso com grande satisfação. E eu falo disso também por conta do olhar, né, dos partidos políticos ou das estruturas políticas para com a mulher. Claro que a gente sabe que existe o dispositivo legal das candidaturas por gênero, né, e geralmente por ter menos mulheres que se interessam, não é que se interessam, mas que encontram espaço na política, as pessoas erroneamente falam, olha, tem uma cota de 30% para mulheres, mas não é. Na verdade, é 30% de mínimo por gênero, né? E aí, também, eu tive a oportunidade de ser candidato ao governo do Estado em 2018, né? Mas também à Prefeitura de Guarulhos, agora em 2020. E a minha vice-presidente e a secretária-geral eram mulheres, assim como minha vice-presidente. E o que eu vejo sobre isso? Muitas vezes, e até peço desculpa, mas pela intimidade, me chamaram de Cris, viu, Cris? O que eu verifico é que muitas vezes as mulheres que ascenderam ao poder tinham uma característica muito masculinizada, e isso acabou afastando muitas mulheres que não encontravam ali nos partidos políticos e nem nas referências que tiveram de mulheres, não encontravam eco no seu próprio desenvolvimento ali, na sua condição. O que eu quero dizer? Que eram ambientes muito ásperos,
ambientes muito duros, onde muitas vezes essas reuniões partidárias, e aí eu estou falando uma realidade mais municipal, elas eram permeadas por xingamentos, palavrões, e tipo de pressão que hoje em dia já não tem mais razão de ser, se é que algum dia teve. Mas o trabalho que a gente desenvolveu lá junto ao nosso grupo de mulheres, que foi um grupo muito bem votado, é justamente de criar um ambiente propício para que as mulheres estivessem presentes. Então, é também trazer para esse debate a questão não da legalidade, porque a legalidade, a lei ela já existe de alguma forma na política, mas a discussão de trazer, né, um ambiente favorável para que as mulheres se sintam à vontade em participar da política. E como a Cris disse e falou em números, eu também me sinto à vontade de dizer que a votação do nosso partido com essa presença de mulheres foi a maior votação de mulheres de todos os partidos que aconteceram em Guarulhos, ou seja, teve um resultado prático nas urnas, embora o projeto não tenha sido majoritário, não tenha sido eleito, mas o fato é que as mulheres e o ambiente que nós criamos foi muito favorável e se reverteu positivamente em números. Então, parabenizo mais uma vez a vereadora Cris Monteiro pelo projeto de lei e pela lei, certamente será aprovada. 12:30 agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência com os próximos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Eu estou num programa de rádio, viu? Faltando 29 minutos para 1 agora, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Rodrigo Tavares, vamos falar sobre o seguinte: a greve dos funcionários de uma prestadora de serviços da Prefeitura de Guarulhos, responsável pela higiene das escolas municipais, fez com que a Prefeitura suspendesse as aulas presenciais em 60% de sua rede. A greve é motivada contra a iminente extinção da empresa ProGuaru, pela própria Prefeitura, que detém parte da empresa em parceria com a iniciativa privada. Com o fechamento, a estimativa é que cerca de 5.000 pessoas fiquem desempregadas. O que está acontecendo por lá, Rodrigo? A gente sabe que tem um parecer, né, elaborado pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, e esse parecer comprovou a grave crise financeira, a inviabilidade da recuperação econômica da empresa. O que está acontecendo? Então, é uma situação lá, até certo ponto, delicada, porque envolve muitas pessoas. Sim. Mas o fato é que a ProGuaru ela é uma empresa, como você disse, uma sociedade de economia mista, e ela tem até uma função, ou teve, de agilizar alguns processos quando da contratação, porque quando a empresa ela tem uma parcela societária governamental, no caso municipal, ela agiliza determinados processos de licitação. E assim foi feito, mas acontece que a própria prefeitura, né, e as gestões que sucederam foram sempre as principais clientes dessa empresa e deixaram de pagar a empresa em muitas oportunidades. Isso gerou o quê? Gerou um déficit tecnológico, de forma que ela não consegue competir hoje com as mesmas empresas do ramo. Então, ela ficou uma empresa pesada e cara. Por outro lado, mas isso causado pela própria prefeitura, principal cliente, que deixou de pagá-la em várias oportunidades. Por outro lado, a gente tem uma gama muito grande de servidores que são trabalhadores da empresa, que prestam um bom serviço. O debate hoje gira em torno da seguinte questão: bom, seria um caso de extinção mesmo da empresa ou uma readequação?
muitos no município, assim como eu, nós enxergamos a possibilidade de uma readequação, diminuição de cargos em comissionamento, que, em verdade, são cargos que, em posições e funções que têm um maior peso salarial, individualmente falando. Então, o enxugamento dessa máquina, uma readequação também dos quadros. Então, é claro que, da maneira que ela se encontra hoje, é impossível que ela continue. A gente também pensa a questão da diminuição do Estado, que é importante. Por outro lado, o entrave que acontece é que são muitas famílias que, nesse momento, vão estar numa situação delicada. E a gente sabe que o momento do Brasil não é um momento fácil. Então, o cerne da questão é o seguinte: extinção ou reestruturação? Existe realmente um parecer da FIP que aponta para uma extinção da empresa, porém, veja que curioso, dentro da lei orgânica do município, existe um instrumento de consulta popular, que é o referendo, que ele pode ser colocado em prática. Então, 1% do eleitorado entrou com esse pedido, e é assim que determina a lei orgânica, e a presidência da Câmara Municipal acolheu e enviou para o TRE, de São Paulo, para a Justiça Eleitoral, que seria responsável por fazer esse referendo. E a Justiça Eleitoral disse que tinha alguma questão material que precisava resolvida e que, se fosse fazer, seria na próxima eleição, que demandaria muito tempo. O fato é que hoje, por mais que se diga, a extinção ela é iminente. É vontade do governo municipal a extinção. A maioria esmagadora, que é base do governo na Câmara, então, aqueceu com esse pedido, votando favoravelmente pela extinção. Mas também existe um senão, que é o seguinte: existe, nesse momento, a elaboração por parte de outra empresa, a pedido dos funcionários e dos dirigentes ali, que também, em tese, pode demonstrar a viabilidade da continuidade com adequações. Então, é uma situação que não é de simples solução, mas que, via de regra, a sociedade guarulhense, pelo que eu sinto, prefere muito mais nesse momento uma readequação da empresa do que simplesmente uma extinção. E os atores envolvidos nisso tudo estão dispostos a trabalhar um consenso? Como você destacou, a Câmara Municipal aprovou um processo executivo para a extinção da Proguaru, vontade do prefeito lá. Claro, o sindicato dos trabalhadores deve estar atuando de forma contrária, enfim, muitos trabalhadores, enfim, todos esses atores estão dispostos a um consenso, trabalhar por isso? Não, o Executivo Municipal, ao que demonstra, não tem essa disponibilidade para o diálogo nesse sentido. Porém, é um anseio da sociedade guarulhense a manutenção da empresa. Claro, da forma como está, não. De uma forma adequada. E até o que acontece é que já existe um processo licitatório, porque ela é uma empresa que presta também serviço de limpeza urbana, e as escolas então estão nesse momento deixando de dar aula, porque não tem esses funcionários da limpeza, o que está gerando um outro problema, porque agora, no momento em que as crianças estariam voltando, e a gente sabe de que muitas vezes a mamãe e o papai ali, eles, claro, além da questão educacional, mas eles também necessitam que os filhos permaneçam aqueles momentos na escola para poder desenvolver outras atividades profissionais. Tem a questão de segurança alimentar, que também é muito importante. Então, o que eu vejo é que o Executivo Municipal ele precisa caminhar para um consenso, um diálogo, porque o anseio popular é de que ela não seja extinta. Faltando 22 minutos para 1 agora, vamos seguir com o nosso próximo assunto. Hoje, 21 de setembro, Dia do Radialista. Luiz Fernando Malhoca, o nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha, te mandando um abraço nesse momento. E nós vamos falar sobre o seguinte: a comemoração do Dia do Radialista, ainda hoje, gera muita confusão. Desde 1943, quando Getúlio Vargas instituiu essa data, sempre celebrada em 21 de setembro, só que em 2016, o então presidente Lula instituiu o dia 7 de novembro como Dia do Radialista, como homenagem ao nascimento de Ari Barroso. Todo mundo sabe, compositor, foi radialista
na Rádio Nacional. Mesmo com a mudança, os radialistas utilizam ainda hoje as duas datas para comemorar, além do tradicional Dia do Rádio, sábado que vem, dia 25. Sorte nossa, né, Malhoca? 2 dias para comemorar o nosso momento, né? O Dia do Radialista. Setembro é um mês muito agradável, porque ele tem a primavera, que já é algo assim que abre os nossos corações, o sorriso nos lábios. A primavera é sempre uma coisa muito boa. A gente até teve filme chamado Quando Setembro Vier, com tema musical de Henry Mancini e outras coisas mais. Ou seja, setembro já é um mês legal. É o mês da independência, tem uma série de coisas boas. Agora, essa data de 21, hoje, lá nos anos 40, foi um reconhecimento. Aí o sujeito que trabalhava em rádio desde 22 pôde receber o seu dinheirinho. Nós estamos falando de regulamentação da profissão, o que ocorreu só em 1978, muitos anos depois, com funções, com tudo devidamente selecionado como deveria ser ou ter sido antes. Mas foi um momento em que houve o reconhecimento pelo trabalho na área da radiodifusão. Então, as pessoas passaram a comemorar, e isso veio como tradição até o começo desse novo século, quando houve a mudança. Para todo mundo que estava vivo e felizmente ainda está, a data ficou. Essa nova data não é que ela não foi reconhecida. A gente respeita, como sempre respeitou Ari Barroso, muito mais do que como um compositor que fez um hino para a nossa música brasileira, do que o radialista, porque muita gente não sabia que ele tinha sido radialista e começou lá, fazendo as suas transmissões e tudo mais. Independente disso, como você disse, ter 2 datas para comemorar é muito mais agradável do que não ter motivos para comemorar. Agora, Malhoca, o que acontece é que toda vez que surge uma nova mídia, alguém vem e fala: o rádio vai morrer. Então, foi assim quando veio a televisão, e com o passar dos tempos, as novas mídias chegando, e o rádio está aí. Hoje, a gente falava em dial, né? Mexia lá o botãozinho do rádio para ver o ponteiro correr. Hoje está tudo no celular, por meio dos aplicativos. O rádio vai morrer? Olha, eu não tenho bola de cristal, nem digital, nem analógica, para dizer isso. Mas frente a tudo que eu já vivi, em 52 anos que eu vou fazer agora em novembro, de carteira assinada, fora os tempos em que eu participei de várias e várias brincadeiras, emissoras, eu tenho sempre aqui do lado, quando me permitem, eu gosto de mostrar. Olha aqui, ó. Esse moleque de 16 anos era sócio do Clube RB da Rádio Bandeirantes, já lá no começo. Ele já era estudante, mas querendo se meter a alguma coisa. Talvez ele achasse, na época, que poderia ser locutor mesmo sem ter voz, e gostava daquilo que era feito através das ondas do rádio. E essa paixão veio vindo. Né? Então, se até hoje ele não morreu, é porque ele é a comunicação pura. Eu não quero puxar para um lado nem para o outro, eu já trabalhei 10 anos em televisão, eu sei o que é e como é complicado. Agora, o rádio é algo simples. Basta um ser humano atrás de um microfone como esse aqui, tendo conteúdo para passar para frente. Não é necessário. Hoje nós temos essa parafernália toda tecnológica, muito bom. Estamos aí com chroma key, estamos com cenários, estamos com uma série de coisas. Mas isso não é básico nem necessário para se fazer uma transmissão radiofônica. Basta existir alguém precisando de uma palavra amiga. E do outro lado, alguém tendo conteúdo para passar. Eu não estou falando de vitrolão, não estou falando de... Estou falando de comunicação básica. O rádio é isso. Não tem nada além disso. O resto você sofistica, você coloca as cores que você quer, você dá o cenário, você pode botar a câmera em qualquer lugar. A comunicação radiofônica é muito mais simples do que tudo isso. Tudo isso. E quando ela chega no coração da pessoa, ou seja, ela toca o sentimento, está resolvido. O rádio não vai morrer. Malhoca, diante de todas essas transformações que você destacou agora, o que o jovem interessado em trabalhar em rádio precisa aprender hoje? Você foi professor universitário,
Você deu aula na FAP, lamentavelmente, não sei por que eu não fui seu aluno, eu estudei lá de 85 a 88 e era o seu período, não sei por que eu não fui seu aluno. Sorte sua! Mas o que a gente precisa dizer para o jovem na sala de aula, na formação nos cursos de rádio e TV, ou mesmo nos cursos de jornalismo? O que a gente tem que passar sempre é a base, ou seja, a necessidade da comunicação, ter conteúdo, porque não adianta só achar que falar no rádio é bonito, o que o rádio ajuda você a aparecer, nem é preciso mais isso hoje, porque os influenciadores, eles não são radiofônicos, antigamente eram, e daí eles migraram para a televisão e vieram vindo. Hoje os influenciadores são digitais e eles são bolhas, eles aparecem, desaparecem, dependendo das brincadeiras que eles fizerem e que tiverem uma resposta. Para a gente dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, em primeiro lugar, saber comunicar. A voz hoje nem é a coisa mais importante, como já foi no passado. A coisa que eu digo é o elemento para passar agora. Uma boa dicção, um conteúdo, um português correto, tudo isso ajuda a pessoa que está do outro lado a assimilar, aceitar ou não o que você está dizendo. Não acho que seja tão fácil quanto antigamente, com promoções, com brincadeiras, com transmissões de show, com piruinhas e tudo aquilo que a gente já viu na vida, a gente cativar o jovem para acompanhar o rádio. Agora, você muda o nome do rádio, você fala podcast, ele já acha que é maravilhoso, ele já acha que é uma coisa modernérrima e que está dentro daquilo que ele está falando com a turminha. É rádio. Não conta muito alto, porque senão eles podem achar coisa estranha. É rádio. Meu. É rádio. Sabe? Aquela gravação do programa X que a gente guardava para reprisar é o podcast. Mas as pessoas mudam de nome, elas gostam de inventar coisas e a gente vai no embalo. O rádio é bom porque ele é maleável, ele acompanha as coisas, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso, não é tão complicado. Agora, numa faculdade, quando você tem que ensinar... A gente, em faculdade, não ensina a ser locutor. A gente ensina a montar uma estrutura, uma programação, uma estratégia. E aí vem todo aquele embalo de comunicação, de ética, de estética, até uma série de outras matérias que compõem o universo daquele ser que um dia vai dirigir uma rádio, vai ter a responsabilidade de mantê-la com audiência, etc, etc. A gente prepara o radialista, vamos chamar assim, na acepção completa da palavra, na faculdade, mas para ser uma pessoa responsável por tudo. Para fazer locução, todos nós sabemos, não é preciso fazer 4 anos de faculdade, até porque a faculdade não vai ensinar ninguém a ser locutor. Para isso, existem cursos de treinamento de nível médio, nível técnico, como também para operar as máquinas. Tony Mastaler, o rádio no seu dia a dia, como é que se insere? Um instrumento maravilhoso que eu sempre incluo nas minhas estratégias, porque eu entendo. Até onde eu acompanho, ele é responsável por 80% de uma comunicação que eu classifico no meu sistema de trabalho como efetiva. Então, eu nunca poderia fazer uma campanha sem pensar no rádio. Já me diverti com ele maravilhosamente, ele já me deu essa chance fazendo personagens, mesmo em campanha política. Eu lembro de uma em 2016, que eu e uma colega jornalista fizemos para a campanha prefeito de São José do Rio Preto, e eu era o Tonho, que era um caipira que ficava desconfiado das coisas, tudo, caiu no gosto das pessoas, e as pessoas são muito generosas quando gostam da coisa. Então, assim, eu diria a você que deixa ele seguir em frente, esta criança que vai fazer 100 anos, porque ele vai seguir firme e forte, como muito bem o Luiz falou. Só lembrando, Luiz, quando setembro vier, Rock Hudson e aquela atriz italiana maravilhosa. Muito boa lembrança sua, do que você mencionou aí. Mas o rádio é maravilhoso. Rodrigo Tavares, o rádio no seu dia a dia. Fale a respeito. Olha, o rádio no meu dia a dia é um companheiro. Eu transito muito, eu dirijo muito. Então, o rádio é um grande companheiro, porque eu estou ali, eu estou ouvindo as notícias, estou ouvindo as músicas.
o rádio, ele é, de um lado, a voz, do outro é o ouvido e o coração. Então, a gente é impactado muito fortemente, né, pela mensagem que é enviada. E, por incrível que pareça, isso eu vou dizer que é uma experiência pessoal minha. A rádio, para mim, dos meios de comunicação, é a que traz a maior credibilidade. Eu digo isso porque é uma experiência pessoal minha. Existe em todos os outros meios de comunicação em que a gente gosta e aplaude e são necessários, e são massificados, mas quando uma pessoa consegue transmitir uma mensagem com credibilidade, ela vem direto, ela te impacta. E na televisão, onde há imagem, às vezes há muitas distrações, muitas figurações, e muitas vezes a mensagem ela acaba se perdendo. Então, o rádio, para mim, ele é, de um lado, um cara que emite, né, uma pessoa que emite um som, e do outro lado, uma recepção que acessa direto ao coração. Assim que eu sinto, e é por isso que eu acho que ele nunca vai acabar. Vereadora Cris Monteiro, o rádio no seu dia a dia. Eu estava escutando cada um aqui, estava pensando na minha relação com o rádio. O rádio entrou na minha vida um pouco mais tardiamente, mas eu não vivo sem o rádio hoje. Eu acordo, eu coloco a notícia e passo o dia todo, assim como o Rodrigo também, circulo pela cidade, então o rádio está sempre ligado no carro com as notícias. Eu gosto muito de ouvir não só as notícias, mas tem muitos comentaristas muito tarimbados, pessoas que me ajudam a entender o que está acontecendo, que analisam. Então, eu escuto uma análise para o lado de cá, análise para o lado de lá, e vou formando a minha própria opinião. E ontem mesmo eu conversava, eu tenho 2 cachorros em casa e tem uma moça que passeia os meus cachorros. E a gente falava ontem sobre o rádio. E ela falou para mim que eu levei o rádio para a vida dela, porque ela agora... E, obviamente, a tecnologia ajudou muito. Você bota aqueles fonezinhos de ouvido, liga no seu celular, no aplicativo do rádio que você gosta, e ela diz que passa o dia passeando o cachorro, o dia ouvindo o rádio, e ela disse para mim ontem, eu sou uma pessoa que entendo muito mais do que está acontecendo no mundo do que antes do rádio. Se essa mulher passava o dia todo na rua passeando os cachorros, aqui. Agora, com o rádio, ela ouve a notícia, ela ouve os comentaristas. Então, assim, mais do que o rádio, para mim, eu também estou influenciando outras pessoas para ouvirem rádio. Ouçam rádio, é maravilhoso, eu não vivo sem. Malhoca, bem rapidamente, só para a gente encerrar esse tópico aqui, você tem 2 projetos aqui para esse ano, ainda ao longo do ano que vem, um livro e um projeto. Vários projetos. Tem um livro pronto em que eu conto a história do rádio. Não tenho a pretensão de contar os 100 anos de rádio, nem seria possível isso, mas eu conto a visão que eu tenho como o cara que fez rádio, o ouvinte que era participante das brincadeiras, das promoções, e que se transformou num radialista profissional, oficial e tudo mais. Então, esse livro está pronto, mas eu não consigo patrocínio e o custo dele é bem alto. O segundo projeto, aliás, são muitos outros, mas citando os 2 principais, chama-se A Rádio do Rádio. É uma emissora que vai ser colocada também, com um pouco de verba quando chegar, na internet para contar como o rádio se desenvolveu. É uma rádio musical? Não. É uma rádio que vai contar histórias do rádio, começando com meu arquivo pessoal, que já é bastante grande, colocando gravações já digitalizadas, já vem uns 20 anos que eu venho digitalizando esse material, e quando existe a necessidade de ilustrar, ou seja, a foto do jornal é a música. Então a rádio tem sim música, mas ela é simplesmente uma rádio que vai contar a história do rádio. Esses são os meus 2 grandes projetos e eu espero poder realizá-los antes de partir. E eu queria aproveitar, já que você me der essa chance, a presença da vereadora e agradecer à Câmara Municipal, aos vereadores que votaram para que José Paulo de Andrade, nosso querido amigo que partiu, grande radialista, tivesse um nome de rua no Morumbi, a rua que ladeia a sede da Rádio Bandeirantes. Sábado agora, no dia do rádio, se tudo correr bem, vai ser colocada a placa Rua Radiantes, jornalista José Paulo de Andrade. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer, porque é uma grande lembrança, uma pessoa que fez muito pelo rádio de todos nós, foi companheiro, tive a chance de não só ser fã,
ser ouvinte dele, mas também ser colega de Rádio Bandeirantes. Muito bem registrado, Luiz Fernando Malhoca. Eu não vou ler aqui o último tema, eu só vou fazer aqui uma pergunta diretamente para o Tony. Pesquisa qualitativa ajuda na gestão de uma empresa? Vamos ser breve aqui, porque o tempo está apertado. Tá bom, Isso dá um bom gancho para o rádio também, né? Pesquisa qualitativa em relação à nossa audiência e tudo. Tudo dá gancho para o rádio, para essa maravilha que a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de utilizar. Falando em qualitativa, só para o nosso público entender, nós temos a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa, lógico, quantidades que estão sendo avaliadas. Qualitativa, a qualidade dessas informações. Então, eu nunca vou ter precisão, salvo raras exceções muito específicas, mas, de modo geral, eu nunca vou ter precisão se eu não tiver uma qualitativa. Aqui eu volto a frisar, se não existe pesquisa hoje em dia, quer queira numa atividade econômica, quer queira numa atividade política, num empreendimento político, num lançamento de carreira, num lançamento de uma campanha, pelo amor de Deus, nunca abram mão de uma pesquisa correta com um bom instituto, porque você joga fora tudo e depois fala, pô, mas eu tinha certeza que era por ali. Não existem mais certezas. Em 10 segundos, eu fui conversar com o meu afilhado e ele ficou 40 minutos me contando de um jogo, e ele tem 26 anos, e ele ficou 40 minutos me contando de um jogo que ele joga, que eu nunca ouvi na minha vida, e tem milhares de seguidores, milhões de fãs no mundo inteiro, campeonatos mundiais, etc. Então, vamos parar, vamos ter uma humildade, não vamos deixar o ego crescer e garra na pesquisa qualitativa e quantitativa. Pessoal, perguntas da nossa audiência, brevidade a todos eu peço, para que a gente consiga responder a todas elas. E já que você está com a palavra, Tony Mastaller, pergunta aqui vem do Wagner Ortiz, está com a gente no YouTube, pergunta se, na sua avaliação, as mulheres serão bem votadas em 2022. Olha, Wagner, eu peço a Deus que sim, eu preciso de mais mulheres no nosso país, porque eu preciso que esse país caminhe melhor, mais interessantemente, e elas contribuem sobremaneira com a cabeça delas, que não adianta, nós não conseguimos reprisar ou melhorar ou fazer. Então, assim, eu torço com você, e acredito sim, porque eu sou fã do brasileiro, e ele é um cara inteligente, e ele vai colocar mais mulheres. Vereadora Cris Monteiro, Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, pergunta sua opinião sobre a intenção da Prefeitura de São Paulo de terceirizar um centro de referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na Zona Sul aqui da capital. Então, Daniela, eu, como uma pessoa do Partido Liberal, eu acredito que o governo deve estar nas áreas essenciais. E a gente tem que pensar, esse é um serviço essencial, sim, precisamos do Estado lá, fazendo a sua administração. Ou se a gente concluir que não, eu acredito que sim. A questão da terceirização, o mais importante de tudo, quando a gente faz terceirização, é a fiscalização. Sem fiscalização, sem agências reguladoras, quando a gente fez as privatizações, a gente pode fazer qualquer coisa e a gente não vai poder verificar. Então, se terceirizar, é importante ter fiscalização. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias participando com a gente, mais uma vez, obrigado, seu Jaime, aqui. Ele pergunta para você, Rodrigo Tavares, se fake news são liberdade de expressão. Olha, fake news, propriamente dita, não. Mas o que eu não concordo é com as plataformas que unilateralmente retiram informações postadas. Eu acho que aquele que se sentir atingido de alguma forma por uma informação que não seja verídica deve socorrer ao judiciário, e o judiciário deve determinar essas plataformas que retirem ou não essa informação que possivelmente pode ser fake news. Isso, acredito que está dentro da liberdade de expressão, conforme a nossa própria Constituição assim o diz, vedada, claro, o anonimato. Então, é nesse sentido que eu penso. Luiz Fernando Malhoca, nossa audiência também sempre presente. Vera Lima, no Facebook, ela quer saber o significado dentro da sua carreira da conquista do troféu APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, no ano passado, na categoria Valorização do Rádio. Quando eu fiz aquela abertura, contando tudo, foi o que eu falei, não era uma questão de bajulação, a questão de valorizar o nosso grande diretor artístico de tantos anos, e reverenciar o seu trabalho, reverenciar a sua construção. É simples de explicar. Eu, durante quase 50 anos, recebi muitos prêmios, mas não era eu.
Era a rádio que estava recebendo. Era o meu trabalho, era o trabalho de uma grande equipe, e eu sempre dividi com eles esse pedacinho de troféu, de prêmio, de galardões que a gente recebeu, placas de prata, etc, etc. Dessa vez, eu acordei com uma ideia, no dia 2 de junho de 2020, de contar a história. Veio lá de cima, não sei quem me passou, mas eu ouvi uma voz que dizia: você tem que contar a história do rádio através de uma live. Como eu não sabia ainda o que era live, eu fui procurar saber e tal, e aí, de repente, eu juntei os meus grandes colegas da Rádio Difusora e contamos a história ao vivo. Isso deu certo. Esse primeiro programa virou uma série de 4, e hoje já estamos com mais de 150 programas entre gravados para irem ao ar e outros tantos que já estão publicados. Então, esse troféu veio para me incentivar, na verdade, ele continua sendo dividido com os meus colegas, com meus amigos, porque sozinho não sou capaz de fazer nada, aliás, ninguém o é. Então, esse foi um reconhecimento pelo rádio para que eu pudesse ter um incentivo maior aos quase 75 anos de idade e 52 de profissão, para continuar abraçando e continuar apaixonado pelo rádio. Você tem, Malhoca, algum projeto para o ano que vem, 2022, 100 anos, não 100 anos do rádio, 100 anos da primeira transmissão de rádio, que o 100 anos do rádio, na verdade, em abril de 23, né, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Já temos controvérsias. Há estudos que mostram e documentos que comprovam que a gente já fez uma transmissão, o Brasil, em Recife, já fez transmissão radiofônica em 1919. Mas isso aí não dá uma tese de mestrado, não dá para conversar agora. O projeto que começa dia 25, nas redes sociais que tem o meu nome, já é para comemorar os 100 anos do rádio. Eu não vou esperar que muita gente acorde para o rádio e fale: eu vou fazer uma homenagem o ano que vem. Não, eu já começo agora, no dia 25, primeiríssima mão essa informação, e aproveito para deixar para o Fausto um grande abraço, que eu não tive a oportunidade de conversar com o colega. Vamos fazer um ano, 2 vezes por semana, um pouco da história do rádio. Vozes do Brasil é o projeto. Agora as despedidas de cada um, 5 segundos, bem rapidinho. Malhoca, está com a palavra, vai lá. Muito obrigado por tudo. Foi mais uma vez gratificante poder falar de uma grande paixão e aprender com os demais. Um abraço a todos. E um abraço da Rádio Trianon para você, da qual você já fez parte como correspondente em 1998 em Miami. Vereadora Cris Monteiro, 5 segundos. Muito obrigada, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Espero o próximo convite. Prazer estar com todos vocês, o seu Luiz, o Rodrigo e o Tony. E com você, Mauro. Um abraço. Obrigado, vereadora. Rodrigo Tavares, 5 segundos. Olha, muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação estar contigo, Mauro, estar com o Luiz, o Tony, a vereadora. Parabéns pelo projeto de lei, parabéns pelo rádio e parabéns pelo programa, Mauro. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado, Tony Mastaler, você fecha, está com a chave na mão. Muito obrigado pela oportunidade, forte abraço para a produção toda, para a Zenilda, para o Fausto, muito obrigado pela parceria com a Cris, Rodrigo e o Luiz, e vamos em frente, porque esse país precisa que ande como andam as ondas do rádio. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. A minha ficha técnica deu pau aqui, ela não está abrindo, mas como o texto está devidamente decorado de todos os dias, na mesa de som, Fabiano Souza, parabéns, Fabiano, aí pelo Dia do Radialista, na chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, parabéns aí pelo Dia do Radialista, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon agora, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2. A partir das 2, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes de tudo isso, repórter Eliezer Santos vem ao vivo com as informações do trânsito, apontando os melhores caminhos para você dirigir aqui pelas ruas e avenidas de São Paulo nesse horário do rush. 1h03. Gente, feliz dia do radialista. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.